Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o conceito de sexualidade. Mas antes de entrarmos no conceito, quero dizer para vocês que estão abertas as nossas inscrições para a nossa imersão em psicanálise junguiana, ou como a gente chama, psicologia analítica de Jung. Nós vamos falar sobre a constituição da personalidade em Jung, a sua estrutura, a dinâmica e o seu desenvolvimento. Então, se você quiser participar, o link vai estar aqui embaixo. Nós vamos começar essa imersão no dia 27, serão 3 sábados seguidos, dia 27, dia 13 e dia 10, a partir do dia 27 de maio. Então, se você quiser saber mais, quiser se inscrever, conhecer esse trabalho importantíssimo, basta clicar no link que está aqui embaixo. Agora, vamos para a noção de sexualidade em Freud, uma noção muito importante que diz respeito às nossas relações. Quando a gente fala sobre sexualidade, é importante a gente deixar bem claro de que não diz respeito à genitália, ao coito propriamente dito, à relação sexual no sentido somente prático. Sexualidade diz respeito à economia do prazer. A sexualidade diz sobre a constituição da relação, principalmente entre o bebê e a mãe, sobre as fases do desenvolvimento infantil, como propunha Freud, fase oral, fase anal, fase fálica. A gente ainda tem como pensar o período de latência e a entrada na fase genital. Então, até aproximadamente 12, 13 anos de idade, não tem assim uma idade certa, a gente tem então o desenvolvimento sexual infantil. Então, diz respeito àquilo que é entrada da criança na sexualidade. Mas a gente pode pensar, ainda assim, numa espécie de pré-curso da constituição da relação a partir de uma análise feita por um psicanalista austro-americano chamado René Spitz, onde ele fez uma análise de um orfanato onde crianças viviam, vamos dizer assim, aos cuidados, em tese, das enfermeiras ou das cuidadoras daquele lugar. E naquele lugar, elas se propunham apenas a fazer o mínimo para que a criança então pudesse existir ou sobreviver, que era alimentá-las, trocá-las e colocá-las para dormir. Então não existia nenhuma espécie de brincadeira, não existia nenhuma espécie de troca, de acalanto, de cuidado físico, corporal mesmo. E o que acontecia é que, com o tempo, as crianças começaram a sofrer de uma espécie de depressão anaclítica e depois foram morrendo de marasmo, ou, como depois foi o nome técnico postulado para isso, hospitalismo. Então, o que acontecia, e que ficou bem provado em relação a isso, é que a troca corporal, essa relação de proximidade, de olhar, de sorriso, de palavras, diz respeito à constituição, ou seja, na relação da própria sexualidade. Porque a sexualidade, como eu disse, não tem que ver somente com essa parte prática na relação sexual, mas diz respeito à sexualidade em relação ao corpo, como a criança se enxerga na mãe, como um pedaço da mãe. É sabido de vocês já que a criança ela tem um senso de que ela é uma extensão do corpo da mãe. Uma outra noção é de que a mãe é a função continente, onde a criança se perde no corpo dela. Então as palavras da mãe, o olhar da mãe, o carinho, o acalanto, a brincadeira, tudo isso diz respeito à constituição da sexualidade. Mas vale dizer que toda entrada na sexualidade, ou ela é precoce ou ela é tardia. Isso, lógico, provoca uma espécie de trauma, uma ruptura no desenvolvimento psíquico da criança. Mas isso é natural e vai, então, assim, pressupor de que todo o trauma que vem acontecer na vida, no desenvolvimento da vida da criança, está ligado a esse primeiro trauma relacionado à sexualidade. Então, Freud ele acerta nesse sentido, porque sexualidade, mais uma vez, não diz respeito à relação sexual prática, ao coito, à genitália, mas diz respeito à economia do prazer. Aquilo que vai se desenvolver, inclusive, no sentido pulsional, no sentido do enlace do objeto, do desejo, ou seja, a minha busca pela satisfação, a volta, pela satisfação, o meu desejo, tudo isso vai ser enlaçado e tudo isso diz respeito então a essa tentativa de volta, mas também a outras coisas que vão se desenvolvendo, a formação do eu, 1914, introdução ao narcisismo de Freud. A gente vai ter também os resquícios, aquilo que sobra do complexo de castração, do complexo de Édipo, que
é ali nos oferece essa espécie de síntese em relação à realidade, à formação, e não só a formação, mas a dinâmica do nosso ego, ok? Então, por um lado, desejamos, por um lado, buscamos a satisfação, ligados, tudo isso, essa relação de prazer, de troca, de satisfação do corpo, e ao mesmo tempo essa moralidade, esse movimento que nos impele à vergonha, à incapacidade, à rejeição, à negação, enfim, ao recalcamento, ok? Então a sexualidade é um conceito muito importante, é um dos conceitos fundamentais, inclusive, para que a psicanálise seja desenvolvida e para que seja compreendida. E eu espero que você tenha gostado desse léxico. Obrigado por ter ficado até aqui conosco. Não deixe de clicar no link aqui abaixo, que vai ser muito importante para você essa imersão que nós faremos em Jung, Carl Gustav Jung, que é um dos grandes desenvolvedores, de uma certa maneira, também da psicanálise. Então, não deixe de participar. Um grande abraço e até o próximo léxico.